A maior pirâmide do Egito foi o maior monumento da Terra por mais de 4.000 anos. Essas pirâmides são feitas de pedras gigantes, com até 70 toneladas, e apesar disso foram construídas por uma sociedade que não conhecia a roda. Os segredos das pirâmides egípcias. Dentro da grande pirâmide de Quéops, uma série de passagens subterrâneas percorrem o interior de uma montanha de pedra. Passando por uma galeria magnífica, a passagem principal finalmente leva a uma cripta de granito dentro da estrutura. Chamada de Câmara do Rei, estudiosos acreditam que foi onde o grande Quéops foi posto em seu descanso eterno. Mas teria sido mesmo? Por séculos, essas maravilhosas estruturas têm inspirado uma permanente fascinação em todo o mundo. Gerações têm desejado vê-las, estudá-las e desvendar seus antigos segredos, como saber exatamente como foram construídas. Ainda assim, apesar dos esforços dos pesquisadores, muitas questões que envolvem as pirâmides continuam obscuras. A falta de evidências concretas nos sítios do Antigo Egito tem complicado o problema. Mesmo a aplicação de toda a tecnologia moderna tem falhado em desvendar todos os mistérios. Novas teorias foram propostas e algumas ideias sobre as pirâmides tidas como verdadeiras questionadas. Essas novas ideias podem resolver alguns mistérios dessas magníficas estruturas. Um dos grandes segredos sobre as pirâmides é sua quantidade exata, pois aproximadamente 100 pirâmides foram descobertas no Egito, mas ao menos 3 pirâmides que foram mencionadas em outras inscrições estão perdidas no tempo e nas areias do deserto. It may seem surprising that pyramids have not been located yet, but over thousands of years, their superstructures may have been quarried away and all that's left is underground or may have been built over. Construídas por um período de quase 1000 anos, aproximadamente entre 2630 e 1640 a.C., essas pirâmides são resultados de cultura e engenharia maravilhosas. Not only are they incredibly magnificent structures, but of course they're also the few wonders of the ancient world to survive. The purpose of the pyramid is to serve as the king's tomb, but that's only the beginning because we have to understand why the king of Egypt needed to have a tomb quite like that. The pyramid is the architectural realization of the king's ascent to the sun. That was the king's after-death fate. The pyramid is the spot in which that great transformation takes place, in which the king is reborn. Um antigo provérbio árabe diz: o homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Ainda assim, a época de ouro das pirâmides durou por apenas 150 anos, durante a 4ª dinastia do Baixo Império. E as maiores pirâmides no platô de Gizé, próximo a Cairo, foram construídas durante 3 gerações. Extraordinárias obras de engenharia, as pirâmides também são centro de um vasto complexo de templos e tumbas menores chamado necrópole. The word necropolis literally means city of the dead. So with the pyramid itself, we only have the monument over the king's tomb. Attached to the pyramid is a temple. Then there's a long causeway that leads to the valley where there's another temple. Offerings are presented at the statues of the king in this temple. There is enormous staff that's involved for the upkeep of the temple. A lendária esfinge, também em Gizé, é parte de uma dessas necrópolis e foi construída próximo à pirâmide do filho de Quéops, Quefren. Podemos saber a razão pela qual as pirâmides foram construídas, mas a origem desse formato ainda é desconhecida. Os primeiros enterros egípcios se resumiam no enterro do corpo em uma cova rasa, depois coberto com uma pedra bem grande ou uma pilha de rochas. Isso não só servia para impedir que os chacais cavassem para comer o corpo, como para representar a crença que os antigos egípcios tinham na continuidade da vida. The ancient Egyptians were oriented towards the Nile, which was the source of their life and their sustenance. And the Nile used to flood every year. After that was over, when the floods would recede, the land would become visible again. So that became a metaphor for creation.
So the primeval mound was the first time the first land began to be seen when the first waters, the primeval waters, had begun to recede. And it was upon this primeval mound that the sun rose for the first time. Then this mound actually is the pyramid. It represents the primeval mound, that the God created whole Egypt through this mound. O símbolo dessa terra primitiva é o benben, uma pedra como formato piramidal que a maioria dos egiptólogos acreditam ter influenciado a construção das pirâmides. And in the top of the pyramid, the capstone is a benben. Then the capstone, that they put it in the top of the pyramid, and they cased it with electrum, white gold and yellow gold. And that capstone is a symbol that the pyramid is finished. Mas outros estudiosos citam outras influências para o formato da pirâmide. Um egiptólogo tem uma teoria controversa baseada na ideia de que há 5.000 anos houvera uma migração de um povo do deserto, bem na época em que as pirâmides eram construídas. Segundo essa teoria, esse povo trouxe sua cultura baseada na paisagem do deserto, e isso teria influenciado no formato dele. A very important thing in the Western Desert is the fact that the only landforms that persist everywhere are conical or pyramidal landforms. Pointed hills is the main persisting landscape. These are three conical structures in the middle of the desert, some 300 miles west of the Nile. The ancient Egyptians would have seen these things and would have wanted to build their structures that would remain in the windy environment in that form. So these natural landforms can definitely become, in my mind, the precursors to the pyramids. Mas antes de as pirâmides terem sido estruturadas, as tumbas estavam em outro estágio de construção, a mastaba. As mastabas eram estruturas baixas em formato de trapézio, com lados inclinados e um teto plano. Normalmente era feita de tijolo de barro, evolução dos enterros mais primitivos. Mastaba, and it's the Arabic word for bench, but they're bigger than any bench. But the mastaba is the word for the superstructure of a private tomb. The Egyptian tomb really consists of two parts. There's the below ground part, which is the actual burial chamber, and there is the above ground part, which could be cut into the cliff, or it could be a constructed monument like a mastaba. Com as mastabas, os egípcios deram seu primeiro passo em direção à construção das pirâmides clássicas. O próximo passo seria aproximadamente em 2630 a.C., durante a terceira dinastia, reinada do rei Djoser. Foi quando o alto sacerdote e arquiteto Imhotep construiu a pirâmide de degraus de Saqqara. In Dynasty 3, which is before Dynasty 4, there was a genius architect. His name is Imhotep. And he began to make a revolution in building, changing the building from mud brick to limestone. And he built what's called the step pyramid, a mastaba above the one, until he reached 6 mastabas. And that was a revolution. Com mais de 60 metros de altura e com uma base de 121 por 109 metros, a pirâmide de degraus é, para muitos estudiosos, a primeira grande construção da humanidade feita de pedras e a primeira pirâmide do Egito. Imhotep é uma das poucas pessoas que gerenciaram a criação de uma pirâmide de que temos conhecimento. Mas como planejou e desenvolveu a estrutura, não sabemos. We have from later times papyrus where they planned a temple, and they knew in advance how many people they would need, how many food they would have to bring to the place, and how many stones would be needed. And so there must have been similar papers for all these pyramids, but unfortunately we don't have them. De qualquer modo, sabemos como os trabalhadores terminaram a construção. To move the stone, they used levers, wedges, and rope, usually pulled by teams of men, chanting, heaving at a 1, 2, 3 heave sort of thing. To cut the stone, they used copper chisels, which are softer than modern iron chisels, but limestone is a soft stone. Of course, it takes a lot of work, but they had the manpower to do it.
O resultado é um monumento tão preciso quanto imponente. Apesar da perfeita simetria da estrutura final, arqueólogos têm provado que Imhotep não havia planejado uma pirâmide de degraus em princípio. He started with a mastaba, then he built a larger mastaba, and then he started piling them one on top of the other, so you have as though you have a stairway to heaven. Por que a pirâmide foi aumentada assim é desconhecido. De tão magníficas, as pirâmides foram copiadas pelos faraós sucessores. Só que logo alteraram a forma, proporcionando novos desafios para os construtores, modificando o formato das pirâmides para sempre. O arquiteto da pirâmide de degraus, Imhotep, foi tão reverenciado que anos mais tarde ele teve seu status assemelhado a um deus. Estamos desvendando os segredos das pirâmides egípcias. Pouco mais de 50 anos depois que o rei Djoser construiu a pirâmide de degraus em 2630 a.C., o rei Sneferu subiu ao trono no Egito. Ele se tornaria o maior construtor de pirâmides da história egípcia. Não satisfeito com seus desempenhos anteriores, ele construiu 3 grandes pirâmides ao longo do seu reinado de quase 50 anos. A primeira é chamada Pirâmide de Meidan, iniciada aproximadamente em 2575 a.C. Durante a construção, Sneferu decidiu alterar seu formato diversas vezes. Por que ele fez isso? Não sabemos, mas como ele fez é mais fácil de compreender. It was built as a step pyramid originally, which was then increased in size. Then King Sneferu, the inventor of the true pyramid, decided to change it into 4 smooth sides that met at a point high in the sky. And for me, that was the most amazing feat that I've seen in my studies. Because if you deviate the angle of one side, even a little bit on the bottom, it will be exaggerated as you rise to the top. And they never meet. You never get to the pyramidion, to the apex. Hoje tudo é visível desta pirâmide e sua estrutura interna cercada por montes de entulhos, dando aparência desmoronada. Em princípio, os arqueólogos acreditavam que ela teria sido desabada durante sua construção e que foi abandonada por isso. Mas então descobriu-se que ela foi terminada e abandonada depois. Over the ages, that exterior was quarried, used for other buildings. Whole cities could be built from the stone that had been gathered there for the pyramids, and that accounts for its present appearance. Como a pirâmide de degrau, 55 anos antes, o interior da pirâmide era feito com camadas de pedra que se inclinavam para o interior. The step pyramid of Meidum was built with what was called accretion layers. They are layers of stone that are built circumferentially around a core, and they lean in, actually. Uma coisa que se sabe com certeza é que em um determinado momento a construção foi abandonada. For reason that we do not know, in year 17, he left this pyramid completely unfinished, and he built in Dahshur the pyramid that we call it now the Bent Pyramid. The Bent Pyramid is really constructed. They started 54 degrees and they could not continue. They had to switch the angle. A pirâmide inclinada foi a primeira pirâmide que foi projetada desde o início para ter lados iguais. Parte da razão pela qual ela ainda aparenta assim é porque, diferente das outras, a maior parte do seu exterior está inteiro. Com a base medindo 188 metros de cada lado por 105 metros de altura, a pirâmide inclinada é considerada maior do que a de degraus e a romboidal. De qualquer modo, logo que a construção começou, ocorreram problemas visíveis até hoje em sua estrutura. They built up ways and discovered that cracks were beginning to form, internally and externally. So about halfway up, they changed the angle of the rise of the sides. The problem was the pyramid was built on a clay subsoil. It couldn't support the weight of the pyramid, and that was the reason for the cracking, but they didn't know it at the time.
O método de acumular as camadas de alvenaria sobre a pirâmide foi alterado. Em vez da antiga técnica das pedras se direcionando ao centro para acertar o ângulo, foi feita uma camada lateral. Isso era não apenas mais fácil de realizar pelos trabalhadores que construíram a pirâmide, como fez a estrutura muito mais estável. Com essas aulas de engenharia, Sneferu se empreendeu na construção de uma nova pirâmide, ainda hoje considerada uma das pirâmides mais bonitas e perfeitas, a Pirâmide Vermelha. They went just 1 kilometer to the north and built this massive stone building behind us, which is called the Red Pyramid, because of its appearance, which is better to be seen in the morning light when all these stones really have a red touch. Com uma base de 253 metros de cada lado e uma altura de 105 metros, a Pirâmide Vermelha é maior, porém não mais alta do que a Pirâmide Inclinada. Com um ângulo de aproximadamente 43 graus, a inclinação da Pirâmide Vermelha é muito menor do que a porção mais baixa da Pirâmide Inclinada. The angle was an attempt to copy the upper angle of the bent pyramid because they felt that that was the safest angle to build a pyramid with. Mas estruturalmente, o feito mais importante da Pirâmide Vermelha foi o modo como as pedras foram colocadas. The Red Pyramid was an advance over the earlier pyramids because the entire pyramid was built with courses of horizontal stone, much more stable structure. All the forces are directly down instead of angled outwardly. The Red Pyramid of Sneferu is the first pyramid that is actually a perfect pyramid, that has achieved the pure abstract pyramidal form. Ninguém sabe exatamente por que Sneferu construiu o Édipus, mas os arqueólogos especulam que ele queria que seu lugar para o descanso final fosse a expressão ideal de uma pirâmide, e a Pirâmide Vermelha é certamente isso. Com a construção da Grande Pirâmide, todos os principais elementos de engenharia da pirâmide clássica foram postos em seu lugar. O próximo passo estava pronto para que o filho de Sneferu, Quéops, construísse a maior pirâmide de todas. Todas as pirâmides de Sneferu juntas têm um volume de quase 1 milhão de metros cúbicos, maior do que a Grande Pirâmide. Retornamos com os segredos das pirâmides egípcias. Próxima à moderna cidade do Cairo está a maior e mais imponente concentração de pirâmides no mundo. As pirâmides do Platô de Gizé. Elas incluem a maior de todas, a Grande Pirâmide de Quéops, iniciada por volta de 2551 a.C., a pirâmide do filho de Quéops, Quefren, e do neto Mequerrinus. Mais uma série de outras pirâmides chamadas Rainhas e a lendária Esfinge. O sítio de Gizé foi unicamente dedicado à construção de pirâmides. It has the best quality of limestone. It's about 300 feet above the sea level. It's a perfect place. It have the best quality of the stones. And this type of stones never existed any place else. E Gizé está a menos de 1,5 km do Nilo, tornando o suprimento de alimentos e de homens mais fácil ainda. The Nile was the great artery of ancient Egypt. There were no roads per se, so the river was instrumental. Stone was shipped over the river in barges, not only limestone from one side of the river to the other side of the river, but granite, which came from hundreds of miles away to the south. Antes de começar a Grande Pirâmide, os construtores tiveram de encontrar uma maneira de deixar o local completamente plano. Muitos egiptólogos acreditam que tenham usado água. Primeiro, um canal raso construído ao lado do sítio que depois seria preenchido com água. Como toda a superfície da água teria de ser plana, eles teriam que nivelar os bancos secos de acordo com o nível da água. Mas nem todos concordam que esta foi a maneira que eles utilizaram para nivelar o sítio. Martin Eisler é um escultor que estuda as técnicas de construção egípcias por mais de 30 anos. Ele tem uma série de teorias intrigantes sobre a construção das pirâmides, baseadas em décadas de trabalho e observação. I do not think that the Great Pyramid was leveled by means of water in any form. I think they did it with no more complicated a device
than this instrument called a square level. It's actually an A-frame, as you can see, with two legs and a plumb bob hanging from its apex. There's a mark in the center that tells when the object is level. You level a small area with this and erect two posts, perhaps 7 feet apart. You mount a board on the post. You could take another post of equal height to the first two and place it at a distance. Using the board as a sighting rod, you could then cut drafts in the bedrock until the pole is at a level with the first two poles in the small area that you've cut. Let's call it the leveling area. Este processo poderia ser repetido até que a base inteira fosse nivelada. Mesmo que estudiosos discordem com relação aos métodos de nivelação, todos eles concordam que o resultado foi impressionante. They did an astonishing job on leveling the Great Pyramid. It deviates by less than an inch from the northern corner to the southern corner, which is a fantastic accomplishment. O próximo passo era fora do projeto. Era um passo importante, pois a orientação da pirâmide era crucial por uma razão religiosa. You often read about how closely the pyramids are aligned to the cardinal points, north, south, east, and west. Because just as the pyramid points heavenward towards the sky is also anchored in the earth by the pyramids, because the Egyptians associated the cardinal points with the circuit of the sun, with the sky, and with various constellations. A teoria mais aceita é de que as pirâmides foram feitas com a observação estelar. Juntando os ângulos entre os pontos onde uma estrela, em particular, nasce e se põe no horizonte, uma direção do norte pode ser obtida, mas outros especialistas, incluindo Martin Eisler, acreditam que um diferente método foi utilizado. It's very hard to point to a distant star and get the accuracy that they were able to achieve. I think they oriented the pyramids by means of the shadows cast by the sun. Primeiro, os construtores colocaram uma estaca perpendicular ao solo, chamada gnomon. When equal and opposite angles of the sun cast shadows over a gnomon, the bisection of that angle gives you a north-south direction. Não importa o método, a Grande Pirâmide está orientada quase perfeitamente, seus lados tendo uma variação de quase 1/15 de grau em relação aos pontos cardeais. Outras medidas foram igualmente precisas. Cada lado mede 230 metros e com discrepância de menos de 25 centímetros. Para construir esse gigante, o Édipus, os egípcios enfrentaram um problema igualmente gigante em recursos humanos. Ao contrário da imagem popular, o trabalho não era feito por centenas de milhares de escravos, mas por camponeses recrutados como um trabalho devido ao Estado, talvez parte de seus impostos. People are taken from the farms from all over Egypt. They are brought to a centralized spot, let's say Giza. They work together in organized gangs, directed by experienced masons and architects to build this great pyramid, which becomes a symbol of national identity. A força de trabalho vivia e morria no sítio, o que foi descoberto em escavações apenas na década de 1990. Based on the evidence of our discovery of the size of the workman camp, we believe only 20,000 workmen were actually involved in the construction of the pyramid. We believe that there was permanent workmen, and this could be like 6,000. Those are actually the workmen who make statues, making technical work, draftsmen, craftsmen, and things like this. But the workmen who move the stones could be 15,000. And they work in rotation. They change them every 3 months. Esses trabalhadores eram divididos em pequenas unidades chamadas grupos. A crew consists of 2,000 workmen, and they divide the crew, the 2,000, to 2 gangs. Each gang consists of 1,000 workmen. Each gang had a name, like Friends of Khufu, and each gang had an overseer. They divide each gang to 5 file. A file is a Greek word.
means tribe, group. Each group consists of 200 workmen. And they had names like Great Ones, Green Ones. And after that, they divide them to small units, 10 to 12 workmen. Próximo ao estabelecimento dos trabalhadores foi descoberto o seu cemitério. A tumba de um dos supervisores foi feita na forma de pirâmide pequena, completa com uma passagem subterrânea e câmara funerária. Os supervisores viviam uma vida relativamente longa, mas os trabalhadores comuns morriam em idades muito inferiores. All the age of the workmen were between 30 to 35 years old. But the artisans, their ages were between 40 to 45. And this gives us an idea about the levels of the workers' community. The artisans were not carrying stones, were not pulling up stones, they just carving, and it was a light work. But these people who were buried down, they worked in hard work in constructing the pyramids. Os trabalhadores eram supridos por um pequeno batalhão de mercadores que transportavam suas coisas até Gizé por barco. In order to feed them, farms have to be established, new areas of land have to be cultivated in order to do this. There has to be a means of taking the products, the food, and getting them to Giza and storing them there and redistributing them. Mas monumentos tão imensos como as grandes pirâmides do Egito têm consequências maiores do que a construção de uma pirâmide para um rei morto. In some ways, you can say that the Great Pyramid building projects built the Egyptian state because an enormous amount of organization was involved. It was their space program. It was the Apollo program of the past, where get all of these people to work together so they can feel great and they can have an accomplishment. And they did, and it became one country since then. Seria essa força de trabalho humana que completaria o maior projeto de engenharia empreendido na história humana? O antigo historiador grego Heródoto reportou erroneamente que as pirâmides tinham sido feitas por mais de 100 mil escravos e que o rei Quéops forçou sua filha a se prostituir para ajudar na construção do projeto. De volta com os segredos das pirâmides egípcias. Os trabalhadores que carregaram a maioria das pedras para as pirâmides de Gizé trabalharam em um local que havia sido recentemente limpo de detritos. Actually, all the stones for building the Great Pyramid came from a location of a quarry next door to the Great Pyramid, about 600 feet from the base of the pyramid. And we discovered this location. There's a grid pattern in the ground from which blocks were removed. There were trenches built in grids. They dig down the trenches, they were about 2 feet wide, and then they split a layer of stone off. And they did this layer by layer so that there's a bluff above the pyramid now that must be 20, 25 feet high. Os trabalhadores usavam simples ferramentas de cobre, como estas, preservadas no Museu do Cairo, para cortar as pedras calcárias. Depois, os pedreiros aparavam os lados utilizando trenós de madeira e cordas. E as pedras eram arrastadas para a pirâmide. Muitos estudiosos acreditam que eles empilharam as pedras em uma sequência de camadas horizontais, com cada camada sendo perfeitamente enquadrada e elevada até chegar ao topo da pirâmide. Mas, novamente, nem todos os especialistas concordam. Number one, the slightest imperfection on the bottom would assume a cumulative effect as it reached the top. In addition, when I looked at the Great Pyramid, I could see that almost none of the courses were truly level. And I realized then that this was not the way to go. There had to be another approach. And this is what I devoted many years to finding. Usando a pirâmide romboidal como protótipo, Eisler propôs que a maioria das pirâmides é composta por 3 estágios de construção. Primeiro, uma parte central foi construída, não muito diferente da pirâmide romboidal. Então a base foi alargada e os blocos largos foram preenchidos com uma nova camada de blocos menores, criando uma forma muito próxima da pirâmide. Finalmente, a camada exterior foi preenchida com uma camada de pedra calcária bem trabalhada, dando a forma lisa de uma pirâmide.
Porque muitas das pedras originais da pirâmide estão nela, é impossível dizer se esses 3 estágios foram utilizados na pirâmide. Mas como evidencia de sua teoria, Eisler chama a atenção para o número de pequenas pirâmides, de rainhas que ficam ao redor da maior e que foram construídas na mesma época. And the remains there show a nucleus of large steps, which were then filled in with what we call packing stones, which are smaller stones and brought it to a more pyramidal shape. And finally, this whole thing was encased with a mantle of smooth limestone that met at a point in the top. Há também diversas teorias sobre como essas pedras foram elevadas até o topo da pirâmide. A maioria delas envolve uma rampa que elevava as pedras espiralmente ou levava diretamente ao seu nível. The ramp that the Egyptians used to construct the pyramid was huge, constructed of stone rubble and mud. Then when the Egyptians will dismantle this ramp, they had to leave evidence under the ground of that ramp. I did excavate on the south side, and the surprise was discovering a small section of the ramp. Mas alguns especialistas, incluindo Martin Eisler, acreditam que se uma rampa tão grande tivesse sido feita, suas evidências seriam maiores. You can't erase a ramp that may have reached a height of 500 feet. The remains would be obvious by aerial photography. Eisler não acredita que qualquer rampa tenha sido utilizada, a não ser nas partes mais baixas e de mais fácil acesso aos níveis da pirâmide. Para os estágios mais altos, ele acredita que outros métodos foram usados. I believe they got the stones up the pyramid by putting a slideway of planks along the side and pulling the stone by a crew of men who are located up the pyramid and snubbing the rope around a log which is further up the pyramid. The whole process can be aided considerably by using levers as the stone is elevated, so that with the aid of levers and with the aid of crews of men standing uphill, I believe they could pull the stones into position. De fato, em muitas pirâmides, entalhes nas pedras que poderiam ser utilizados para fazer as camadas ainda são visíveis. Em controvérsia, a ideia de elevar e posicionar cada uma das pedras dá a ideia de pequenas rampas. Mas ninguém sabe ao certo como uma sociedade como a do Antigo Egito, que não conhecia a roda, conseguiu terminar essa maravilha de engenharia. Depois que todos os blocos estavam prontos, a grande pirâmide era tampada com um bloco piramidal de granito que representaria a pedra Benben, aquela porção inicial de terra. Muito parecida com esta aqui, que foi encontrada em Gizé, que pode ter sido banhada em ouro. Então, usando os mesmos métodos que foram usados para elevar a pirâmide, o corpo da pirâmide foi coberto com uma fina camada de pedra calcária branca, brilhando ao sol do deserto. A aparência final da pirâmide deve ter sido espetacular, dando àqueles que nela trabalharam um enorme orgulho. Sua altura final era de 146 metros, fazendo dela a maior estrutura do mundo até a construção da Torre Eiffel, em 1890. Ela contém aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando 1,5 toneladas. Muitos estudiosos acreditam que o processo inteiro levou quase 23 anos. Tão expressivo quanto o seu exterior é o seu interior. Como no caso das pirâmides anteriores, há uma série de túneis e câmaras internos. The interior arrangements of the pyramid of Khufu are elaborate. There are 3 burial chambers, and it is not agreed today whether there are supposed to be 3, it was intended from the beginning, or whether they were revising their plans. Por causa dessas múltiplas câmeras e porque a pirâmide era repleta de itens há muito tempo, ninguém sabe ao certo onde Quéops foi enterrado. Mas o que se acredita ter sido a câmara do rei é alcançada por uma série de passagens que levam a uma galeria emergente, chamada Grande Galeria. Uma passagem abobadada de 45 metros de comprimento e 8 metros de altura. Corbelled means that the headers or short ends of the blocks get successively closer and closer and closer. So you're looking at a sort of inverse stairway, which finally comes together way up in the distance on high.
Finalmente, a grande galeria leva para o coração da grande pirâmide. Como essa pirâmide é a única das 3 que contém um sarcófago, muitos estudiosos acreditam que foi aqui que o rei foi enterrado. It is lined entirely with granite. That's a wonderful thing. Granite being a stone that was charged with solar associations because it's red for one reason. 4 metros por 4,5, com uma altura de 5,5 metros, o teto da Câmara do Rei consiste em uma série de placas de granito, cada uma pesando mais de 70 toneladas. Além disso, há uma série de tetos falsos utilizados para aliviar a pressão de cima sobre a Câmara. E eles parecem ter funcionado muito bem ao longo de mais de 40 séculos. Quéops queria que a construção fosse a maior maravilha de engenharia do mundo antigo. Contudo, a conclusão do projeto não chegaria com a estrutura no platô de Gizé. De fato, era apenas o início. A única figura conhecida do governante que construiu a maior pirâmide na Terra é uma pequena estatueta com a não mais do que 8 centímetros de altura. Retornamos com os segredos das pirâmides egípcias. A segunda maior pirâmide no platô foi construída pelo filho de Quéops, Khephren. Começou por volta de 2520 a.C., utilizando os mesmos métodos da pirâmide maior. Sua base tem 143 metros e ela tem 141 metros de altura, apenas 3 metros menor do que a Grande Pirâmide. Mas por que ela foi construída em um solo 10 metros mais alto, parece ser maior? Devido à sua base menor, ela é menos inclinada, com 53 graus contra 51 graus da Grande Pirâmide. And another reason it looks different is that at the very top of it, we have the original fine casing stones that have been left there. So it has a very different profile. O interior da pirâmide de Khephren também é diferente. Diferente do complexo de túneis e câmaras de Quéops, a câmara de Khephren é relativamente simples. Consiste em 2 passagens que levam a uma única câmara funerária. The colossal statue behind me represents Mycerinus, or Menkaure, who built the 3rd pyramid and pyramid complex at the Giza necropolis. Com uma base de 102 por 104 metros, a pirâmide de Mycerinus, que se eleva até 64 metros, com inclinação de 51 graus, fazendo dela consideravelmente menor do que a pirâmide de Quéops. Também tem uma massa 10 vezes menor do que a Grande Pirâmide. But it only looks small when you compare it with those, because the pyramid of Menkaure is huge. It's as big as the Step Pyramid. The pyramid has the distinction of being clad in its bottommost courses of granite rather than limestone, so it would have been more colorful. Por que as pirâmides se tornaram progressivamente menores é desconhecido, mas estudiosos acreditam que os grandes gastos para levantar as estruturas não puderam ser sustentados pelos reis que sucederam Quéops. De todos os monumentos ligados às pirâmides, nenhum deles é mais extraordinário do que a Esfinge, um grande leão de pedra com a cabeça de um homem. Seu design, construção e propósito têm sido alvo de controvérsia por séculos. The Sphinx, I think, is compelling because it's this part human, part animal form, and it provides this mysterious air. It's not quite completely all there. It's this huge structure on the Giza Plateau. What in the world could it have been about? We know that from where it is, that most likely it was done during the time of the builder of the 2nd pyramid, King Khafra. And this is because of the orientation of the Sphinx itself. And some people even perceive that the face of the Sphinx itself looks like the statue of King Khafra. Com 73 metros de comprimento e 20 de altura, a Esfinge foi a primeira escultura colossal do Egito. Seus construtores começaram com uma trincheira em formato de U, com uma base sólida de pedra calcária na base do platô de Gizé. Então, eles esculpiram o corpo no bloco de pedra em formato de U, fazendo do monumento parte do platô. Uma recente descoberta faz uma ligação direta entre a Esfinge e a paisagem.
I really think if you look at the setting of the Sphinx, you can see that it is more part of that environment than most people give it. Why do I say that? It's because we see things like that almost identical to it in the Western Desert due to total natural erosion. Estas características naturais são chamadas yardangs. Or a mudline, or a natural sphinx. There are huge numbers of these in the Western Desert in Egypt, and that's why I'm saying that the ancient Egyptians may have borrowed that shape from this natural landform, knowing that it is part of the majesty of the land. Por centenas de anos, há rumores de túneis secretos e câmaras sob a esfinge. Não muito tempo atrás, essas ideias foram testadas com um radar subterrâneo. They did survey the whole area, and it proved that there is nothing really underneath the Sphinx. The Sphinx is a solid rock or a living rock, and there is nothing really is hidden inside. Uma ideia de quão antigo e reverenciado este monumento é sua primeira restauração ter começado mais de 1.100 anos depois que Khafre morreu pelo faraó Thutmose IV, que viveu por volta de 1400 a.C. Uma placa de granito de 3 metros de altura e 15 toneladas nos diz que um jovem príncipe, um príncipe não coroado, estava em uma caçada descansando perto da esfinge e acabou adormecendo na sombra da estátua em sua frente, a única parte do monumento que estava acima do nível das areias do deserto. And the Sphinx came to him in his dream and said, "My son Thutmose, I'm dying because of the sand. If you remove the sand away from my head, I will make you the king of Egypt." And this prince actually became the king of Egypt. Then Thutmose, as a matter of fact, is the first archaeologist on earth. And he's the first one who restored the Sphinx. A esfinge foi construída para guardar as pirâmides para toda a eternidade, e ainda assim, imponente como é, foi incapaz de impedir as depredações do homem. Por causa das fabulosas riquezas contidas dentro das pirâmides, todas elas, sem exceção, foram arrombadas e saqueadas há muito tempo. De fato, em muitos casos, arqueólogos só descobriram passagens para dentro das pirâmides seguindo os túneis que os ladrões construíram, como este da tumba de Menkaure em Gizeh. Alguns especulam que esta é a razão pela qual a construção de pirâmides declinou tão rapidamente. Após a época de ouro da Quarta Dinastia, outros tiveram uma visão diferente. I personally believe that they stopped doing the pyramids because the country was unified. Because if we agree to this premise that Khufu had actually gotten these people to feel great about building this together and becoming one people, then from there on it became a matter of burial site, and that's no big deal. So they started making little ones. The attention shifted from the size of the pyramid to the development of the complexes attached to the pyramid, so that the pyramid temples expanded and became more complicated, and the valley temples expanded and became more complicated. After that, pyramids got increasingly smaller, and it just sort of faded out. Ironicamente, a maioria das pirâmides, como a Pirâmide Negra de Dashur, é feita com núcleo de tijolo de barro para acelerar sua construção e depois completadas com pedra calcária. Uma vez que a pedra calcária foi saqueada para outras construções, elas erodiram rapidamente, ficando em um péssimo estado, pior do que as primeiras. Enquanto as pirâmides perdurarem e forem estudadas, novos estudos promissores vão revelar mais de seus antigos segredos. New techniques of analysis and investigation are developed and can be applied, and we find out new things all the time because of that. So that the pyramid field is never exhausted. Ainda assim, com novas teorias sendo examinadas e antigas sendo descartadas, as pirâmides vão continuar com seu encanto. I remember when I first saw the pyramids, it was in fact as a graduate student. I was flying in to do research, and our plane passed over them, and I saw them from the air, and I got to admit, I got teary-eyed. And I'm sure that we'll know more, because I always say to people that you never know what the sand of Egypt might hide of secrets.
Alguns segredos das pirâmides podem permanecer guardados em seu interior até que eles sucumbam ao tempo, mas até que novas técnicas iluminem antigos mistérios, as pirâmides egípcias serão monumentos eternos, não apenas de uma grande era, mas da ilimitada ambição e ingenuidade do homem.